Tem algum perigo dessa evolução toda nessa área dos atiradores e das armas e tal começar a retroceder se o Lula ganhar? Vocês têm medo disso? Com certeza. E isso é porque ele fala. Ele que fala essas coisas. Ele é que fala que ele vai proibir, que ele vai fechar clube, que ele vai obrigar as pessoas a devolver essas armas que nunca foram do Estado. O cara comprou com o próprio dinheiro. A gente vê falando isso. Então isso preocupa muito a comunidade. Essa comunidade de atiradores. Isso é uma coisa que preocupa bastante os empresários que atuam nesse ramo. Que fica uma incerteza, né? Uma pauta que não deveria ser política, ficou politizada no Brasil. No âmbito do negócio, pode ser que tenha pessoas que vivem disso que vão ter que achar outra coisa para fazer. Sim, dizem que tem mais de 2 milhões de pessoas que dependem desse mercado hoje no Brasil, direto ou indiretamente. De empregados do local, do dono, setor. Do atleta. O dono, o atleta, o trabalhador dos clubes, o instrutor de tiro, o psicólogo credenciado que faz os laudos. O cara que vende bota, calça, roupa que a gente usa. O importador que traz abafador, óculos específico. É um segmento que gera muita coisa. E aqui no Brasil, falam que é 5% do PIB. Cara. Isso. É um número que eu não chequei, mas a gente escuta isso em várias fontes diferentes. A gente tem hoje uma grande indústria nacional de armas também, que exporta bastante. Então esse número é plausível. A indústria nacional hoje representa algumas das maiores marcas do mundo. Mas assim, tá na mão do presidente começar a dificultar ou isso aí passa por Congresso, Senado? Tá na mão do presidente. Como muita coisa tá em decreto, decreto presidencial, muita porta pode ser fechada por decreto. E é impossível existir uma rivalidade dentro do governo? Ou um setor do governo não concordar com isso e tem um dispositivo? Sim, claro, com certeza. Mas quem é o cara que pode bater de frente? Seria o STF, o Senado? O STF hoje tem agido politicamente nessa pauta, inclusive analisando ações diretas de inconstitucionalidade contra os decretos do Bolsonaro, que regulam a mesma coisa que os decretos do Lula regularam, mas o Lula pode e o Bolsonaro não. E aí algumas ações do STF podem levar a gente até para um cenário ainda pior do que da era Lula. Eles estão voltando coisas que na época do Lula podia ter. Já agora com o Bolsonaro. Já agora com o Bolsonaro no poder. O que eles estão fazendo que tá Por exemplo, saiu uma liminar recente do Fachin que restringiu o acesso dos CACs a armas de uso restrito. Eles disseram, ele determinou por liminar que só armas de uso restrito só podem ser autorizadas no interesse da segurança nacional. E arma de uso restrito no Brasil não é bazuca, metralhadora, não. Não é tanque de guerra. É um revólver de calibre maior. Mas quem decide que ele é restrito? O presidente, o decreto. E aí tem uma ação direta de inconstitucionalidade dizendo que o que o Bolsonaro definiu como permitido e restrito não pode, mas o que o Lula definiu pode. É loucura isso, é uma loucura. A nossa lei de arma é uma grande porcaria. Mas quem decidiu que esse equipamento é restrito foi o próprio ministro. Na lei fala que o Exército é o responsável por determinar o que é permitido e o que é restrito. E o Exército a vida inteira fez. E o Exército fez as inovações durante o governo Bolsonaro. Então o governo Bolsonaro botou um critério que existia antes, que era 340 joules na boca do cano. Energia na boca do cano, do projétil. E o Bolsonaro aumentou para 1.600 joules. Tá, 340 joules não tem mais calibre no Brasil, no mundo, que seja nessa energia. É uma energia muito baixa. Tá? Você tem calibres pontuais que atendem a esse requisito. 340 joules é, inclusive, insuficiente para uma situação de defesa. Pode não gerar dano suficiente para parar uma ameaça. Aí o que acontece? Morre os dois no hospital. É tiro para tudo que é lado, morre policial, morre bandido no hospital. Morre cidadão, morre bandido no hospital depois. Mas a agressão não para, que é o importante. Precisa parar a agressão. Para um deles sair vivo. Mas aí depois desses 340 se torna restrito? Aí foi para 1.600 durante o governo Bolsonaro. Entendi. 1.600 abriu o leque, mas a maior parte ainda continua restrito. Então todos os calibres de fuzil, de arma longa, ficou restrito. Inclusive as armas de ferrolho que a pessoa usa para caçar javali. Continua restrito. E a gente sempre teve acesso como CAC a armas de uso restrito. A gente tem muito esporte que usa arma de uso restrito. Tem uma modalidade chamada F-Class que a gente atira tiro de precisão a 300 metros. É com arma de uso restrito que a gente sempre fez a vida inteira, desde anos 80. Agora ficou assim, e agora? Vai parar o esporte? Ninguém mais vai conseguir ter? Mas qual é a justificativa para baixar esse decreto aí? Não sei. É política. Ele não deu nenhuma? É política. Não tem justificativa técnica. Ele alega que é por causa de segurança nacional. Mas quando que foi um problema?
Quando que CAC? A CAC sempre teve acesso à arma de uso restrito. Nunca tentou ter uma revolução no Brasil, nunca teve. Passou o governo Lula, passou o governo Dilma, não tem, porque são pessoas que são atletas, pô. Não são soldados, milicianos. Cara, que esquisito isso. Será que é só ignorância mesmo sobre o assunto? Eu acho que tem a conspiração envolvida. Estão preparando o terreno. Tem a conspiração envolvida. Tem sim. Estão preparando terreno. Tu acha? Eu acho que estão. Eu acho que estão preparando. É perigoso isso aí. É perigoso. A sociedade devia estar atenta a isso.